doença renal crônica é uma doença bastante incidente, bastante prevalente hoje na população mundial, está principalmente relacionada à hipertensão e ao diabetes, que são as duas principais doenças que levam ao desenvolvimento da doença renal. As doenças renais, no geral, elas têm muito poucos sintomas, e os sintomas, quando os pacientes apresentam, eles são bastante inespecíficos. Eu costumo dizer que os pacientes eles não param de urinar, a urina não muda de cor, eles não têm dor renal quando eles desenvolvem doença renal crônica. Os sintomas são cansaço, inapetência, falta de apetite, alteração da coloração da pele, anemia, o desenvolvimento de anemia. Então são sintomas que muitas vezes não sugerem aos pacientes que estejam relacionados ao rim. A gente faz o diagnóstico da doença renal realmente através de exames laboratoriais, e o principal exame laboratorial se chama dosagem no sangue de creatinina dos pacientes. Hoje, o diagnóstico da doença renal está muito mais difundido em todas as especialidades médicas, mas é sim uma recomendação para que a creatinina seja dosada em todas as pessoas, mas principalmente em pacientes com fatores de risco para desenvolver doença renal. Então, existem vários estágios da doença renal crônica, a gente numera eles de 1 a 5, e dependendo do estágio que o paciente está, ele pode ou não apresentar complicações decorrências de doença renal, porque o rim é responsável por muitas coisas dentro do nosso organismo, E dependendo do estágio que o paciente está, ele sim precisa ser encaminhado para o médico especialista, para o nefrologista. Eu costumo dizer também que nós não temos nenhum remédio milagroso para tratar a doença renal crônica, a gente tem medidas que a gente toma para evitar a progressão, porque a doença renal crônica, uma vez diagnosticada, é uma doença que é incurável e uma doença que a gente não consegue parar, é uma doença progressiva. Então o tratamento que a gente aplica nos pacientes, na verdade, são tratamentos com medicamentos bastante comuns para tratar a hipertensão, para tratar a diabetes, e não são tratamentos que vão trazer a cura e nem vão paralisar a doença naquele estágio que ele está, e sim vão retardar a progressão dessa doença. E à medida que o paciente vai evoluindo em determinados estágios, a gente tem complicações que vão ser ou não tratadas. Quando o paciente atinge fases finais da doença renal crônica, que a gente chama de estágio 5, esse paciente precisa fazer o que a gente chama de terapia de substituição renal. A terapia de substituição renal consiste na diálise, que a gente tem a hemodiálise e a diálise peritoneal, ou um transplante renal. Cada paciente é avaliado com a equipe, é uma decisão em conjunta da equipe, com o próprio paciente, com os familiares do paciente, para definir qual é o melhor tratamento para esse paciente. Para o paciente conseguir fazer um transplante, existe uma série de avaliações que são feitas previamente à inserção desse paciente em lista de espera para receber um rim. Então, dependendo da idade, a gente tem fatores de riscos mais comuns, Então, crianças geralmente têm doenças mais raras, mas que podem sim evoluir para doença renal e vir a precisar fazer diálise ou transplante renal, assim como os pacientes adultos e idosos, que a causa principal ainda continua sendo o diabetes e a hipertensão no mundo. A prevenção é cuidar das doenças que causam a doença renal crônica. Então, hoje o tratamento do diabetes e o tratamento da hipertensão, que são os grandes vilões do rim, ele é fundamental. Então, a conscientização, a educação da população que sofre dessas doenças, que é um contingente grande de pessoas no mundo, é de fundamental importância para a gente diminuir a incidência da doença renal crônica no mundo.